Fala galera, beleza? Hoje eu inicio uma nova série aqui para o Videoaulas EAG, falando sobre Media Queries. Imagine que todo mundo hoje em dia fala sobre o que? Layout responsivo, design responsivo. O bacana do momento é criar um design responsivo. Joia, isso é realmente muito bacana. O detalhe é que você precisa lembrar que isso é o quê? É aquele site que você consegue criar de uma forma que ele aparece bem no desktop, ele aparece bem no tablet e ele aparece bem no celular. Só que hoje tem muitas dimensões, ou seja, tem larguras que não acabam mais. Antigamente era muito mais fácil de desenvolver. As pessoas tinham 3 tipos de monitores e achavam que isso era trabalhoso. Imagina só hoje em dia. Então o que a gente vai aprender é como que eu faço para que aquele layout se adapte se eu estivesse acessando no celular ou no tablet. Claro, isso é um assunto muito longo e muito extenso para caber em uma aula só. Por isso, a gente inicia uma nova série. Vamos começar? Primeiro me permita comentar sobre a estrutura que eu já deixei pronta, até porque é uma coisa bem básica para quem já trabalha com CSS e HTML. Eu tenho um arquivo HTML criado e tenho aqui um arquivo CSS também criado, com o mesmo nome e totalmente em branco. E naturalmente no arquivo HTML eu tenho a chamada desse CSS. Já é. O que é que você precisa entender? Com o Media Query, a gente consegue criar regras para o CSS. Imagine que você quer fazer isso aqui, uma coisa simples. Eu quero definir a cor de fundo. Já, então vamos definir a cor de fundo. Eu vou definir que para o elemento body, o background dele vai ser, vamos colocar aqui vermelho. Já, vou salvar. Eu vou visualizar o arquivo HTML no navegador. Bom, eu defini que a cor de fundo era vermelho, correto? Nada mais óbvio do que isso acontecer. Só que eu quero começar a pensar no poder do Media Query, ou seja, eu quero que a cor de fundo seja vermelha quando eu estiver no desktop e que ela seja azul quando eu estiver no celular. Como é que a gente faz isso? Aí aqui a gente entra com as regras. Eu vou dar um Ctrl X aqui e o Media Query permite que eu crie uma regra. Por exemplo, o tipo de mídia vai ser tela. A gente tem tela, a gente tem dispositivos móveis, a gente tem impressora, a gente tem uma série de coisas. Começando apenas por dispositivos de tela. O tipo de mídia é tela e end, em inglês, naturalmente. A largura máxima, vamos pensar a princípio nos smartphones. Eu vou colocar aqui, ó, máximo, largura máxima, 480 pixels. Abre, fecha, chave. E eu vou colar o meu código. Ou seja, se a largura do dispositivo for de no máximo 480 pixels, a cor de fundo vai ser vermelha. Joia. Posso simplesmente copiar isso aqui. Eu vou fazer uma pequena alteração. Ao invés de largura máxima, vai ser largura mínima. E para não dar conflito, vamos colocar aqui 481. Então, se a largura for de no mínimo 481, é o que vai ficar vermelho, e se for menor, vai ficar azul. Joia. Então, olha só. Eu vou visualizar isso aqui no navegador. Firefox. Deixa eu voltar aqui no CSS. Ok. Mix não. Min. Abreviatura de mínimo. Vamos voltar lá. Joia. Ele está vermelho. Se eu diminuir, ele continua vermelho. Quando ele chegar à largura de 480, olha o que acontece. Ele ficou azul. Se ele passar dessa largura, ele fica vermelho. Vamos voltar lá no Dreamweaver. Eu posso criar várias regras e perceba que eu estou mostrando um exemplo apenas com a cor de fundo. Dentro de cada regra, eu posso criar formatações diferentes para cada div, por exemplo, que é o que a gente vai fazer quando a gente avançar nessa série. É assim que eu consigo fazer com que tudo que está ao lado passe a ficar um abaixo do outro. E assim eu consigo ter uma diagramação bacana para smartphones. Bom, essa foi a primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido um pouco sobre o que é o Media Queries, mas a gente continua na próxima aula. Um abraço e até lá.